Eu convido você agora a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 134. Nós que fizemos uma sequência nos chamados Cânticos de Romagem, os Salmos de Romagem, e hoje chegamos no último Salmo de Romagem, o Salmo 134. Nós começamos lá no Salmo 120 e semana após semana tivemos aí a oportunidade de anunciarmos e pregarmos os cânticos de romagem, que eram os cânticos usados pelo povo de Israel quando saíam das suas respectivas casas, das suas respectivas tribos, e se dirigiam até Jerusalém, ou até o lugar onde estava primeiramente o tabernáculo e depois o templo, para adorar ao Senhor nas festas ditas festas solenes, que Deus mesmo havia estabelecido, em 3 delas de um modo especial, das 7, 3 delas chamadas festas de peregrinação, onde todo o povo tinha a obrigação de ir até o local de adoração, e nessa caminhada, poderia levar alguns dias, eles vinham entoando, louvando a Deus, expressando os seus sentimentos, expressando os seus desejos ao Senhor e caminhando até Jerusalém. Ao chegar aos pés de Jerusalém, eles entoavam o cântico dizendo da alegria em estar novamente na cidade santa, e depois outros cânticos que apontavam para a confiança, para o fato de Deus ser aquele que sustenta, que edifica, que a família em estar na presença do Senhor é a maior das bênçãos de todas, e assim chamando a atenção para o fato de que Deus, quando recebe a sua adoração, derrama da sua bênção, derrama do seu perdão, derrama de grandes coisas sobre o seu povo. E aí agora, nesses últimos 2 cânticos de romagem, ele exalta no 133 a união fraternal, o fato de todos os povos, de todo o povo de Israel estar unido, todas as tribos estarem unidas para adorar ao Senhor, e ele fecha essa sessão do saltério com o Salmo 134, que é um cântico de motivação àqueles que estão trabalhando na casa do Senhor. Eu vou ler, portanto, eu convido os irmãos a acompanhar a leitura, são apenas 3 versos. Diz assim a palavra do nosso Deus, cântico de romagem: Bendizei ao Senhor vós todos, servos do Senhor que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Pai, nós lemos a Tua palavra e clamamos agora para que Teu Santo Espírito que habita em nós nos ilumine, de modo que possamos compreender a Tua vontade, sermos exortados, admoestados, consolados, educados, para fazer a Tua vontade, estar no centro da Tua vontade, ó Deus, e realizar o Teu querer. Abençoe todos os meus irmãos, a mim, para que a palavra do Senhor fale ao nosso coração de um modo especial, e que nos conduza, ó Deus, a amar ainda mais ao Senhor, servir ainda mais ao Senhor e dedicar a nossa vida ainda mais ao Senhor e à Tua causa. É o que nós clamamos, no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Obrigado, Duda. Estamos aqui diante de um salmo, o salmo final dessa sessão, como já disse, e que apesar de curto, muitas vezes é utilizado como um convite para todas as pessoas vir adorar ao Senhor, né? Geralmente você usa
ou vê as pessoas utilizando o Salmo 134 na liturgia, principalmente nos cultos vespertinos. Dentro da nossa realidade de adoração no período da noite, justamente porque temos condições de assim fazê-lo, né? Energia elétrica, um conforto, cidades, sistema de trânsito que permite as pessoas irem e vir da igreja. Então, dentro de um contexto moderno, a igreja assume essa convenção de celebrar o culto nas horas da noite. Então, muitas vezes você vê as pessoas utilizando o Salmo 134 como um convite para as pessoas virem adorar ao Senhor e bendizer o seu santo nome. Mas esse não é o contexto do Salmo 134. Mesmo porque a adoração era feita durante o dia, né? No contexto do templo, no contexto de Jerusalém. E aí é uma má utilização, ou pelo menos uma utilização que despreza um contexto, porque também esse convite não é feito às pessoas todas, mas a um grupo específico de pessoas que nós vamos trabalhar aqui para compreender um pouco mais desse salmo. Antes de entrarmos então no foco principal, eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes. Primeiro, qual deve ser a nossa postura para com os pastores da igreja, para com os líderes da igreja? Nós vimos Jesus revelando a João que ele anda no meio dos candeeiros e ele sustenta na sua mão direita os anjos da igreja. Nós sabemos que dentro de um contexto cultural, na realidade, talvez de igrejas pentecostais e neopentecostais, a figura do pastor muitas vezes é exaltada além da conta, né? É colocado como um sumo sacerdote, um ungido, como alguém que realmente está numa classe superior dentro de uma possível hierarquia entre o crente comum, diáconos, presbíteros e pastores, né? Infelizmente, a nossa cultura acaba conduzindo a esse tipo de prática. E aí, às vezes, exaltam pessoas que exercem a função de liderança, exalta além da conta, e às vezes nem mesmo repreendem, ou muito menos são instrumentos para exortá-los, porque parece que essas pessoas são intocáveis. Na outra ponta da realidade dessa situação, de qual é a nossa postura para com os pastores, aqueles que foram ordenados para serem pregadores, que foram ordenados para se pregar o Evangelho e exercer as funções dignas do pastoreio, das ministrações sacramentais e tudo mais. Na outra ponta aqui então do extremo, nós temos a realidade de muitas igrejas contemporâneas que desprezam totalmente a figura do pastor. O pastor não é nada melhor do que ninguém e portanto, o pastor ele tem que ser um servo, um empregado da igreja, alguém que, se não lê na cartilha que determinado grupo da igreja quer, a gente simplesmente dá um fim nisso, né? A gente troca de pastor, a gente muda de pastor, ou a gente muda de igreja, ou a gente simplesmente manda ele embora. Qual que deve ser a nossa postura diante dos verdadeiros pastores? E é possível saber se realmente estamos diante de um verdadeiro pastor ou não. Os frutos desse pastor é que vai demonstrar isso. Você vai, por exemplo, para Pedro, onde se coloca como presbítero com os demais, e que exorta tais liderança a ter uma postura não de ganância, mas de um desejo de servir ao Senhor voluntariamente, que atua com esmero. O apóstolo Paulo vai falar daquele que se afadiga na palavra. O autor aos Hebreus vai dizer aquele que é o seu guia, que é o que discipula, que direciona, que apresenta a palavra de uma maneira verdadeira, de uma interpretação fiel, obediente, e que tem um testemunho de vida segundo o padrão que a própria Escritura apresenta desde Êxodo 18, né? Homens tementes a Deus, cheios de sabedoria, que em Atos é referendado na instituição dos diáconos.
e que na lista que o apóstolo Paulo apresenta nas cartas pastorais enfatiza uma vida de testemunho como pessoa, na particularidade da espiritualidade dele, pessoas que conheçam a palavra, que temam a Deus, que andam segundo as virtudes da palavra, que tem uma família ou que administrem bem a sua própria casa, pessoas que testemunham através de um cuidado familiar e que tenha também uma postura social de decência irrepreensível. Então é possível saber se estamos tratando de um pastor realmente chamado por Deus dentro dos padrões bíblicos, ou de um cara que realmente está se aproveitando daquela situação ou daquela função. E aí a pergunta inicial é: qual deve ser a nossa postura para com esses pastores, para com os verdadeiros pastores? Será que os crentes de uma determinada igreja podem influenciar no sucesso do ministério de um pastor? Será que os crentes eles têm condições de abençoar ou não o ministério de um pastor? A palavra do Senhor diz, inclusive em tom de exortação, que os crentes deveriam se sujeitar ou se subordinar à liderança, aos guias que Deus mesmo lhes deu, para que esses pastores não venham a exercer o seu ministério de uma maneira a sofrer, né? De uma maneira que não façam isso gemendo. Hebreus, no capítulo 13, o verso 17, vai dizer: obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então a palavra do Senhor diz que o crente não só pode influenciar, como pode também abençoar o ministério pastoral. Se o crente não assumir a postura que a palavra de Deus exige dele, reconhecendo que Jesus é o Senhor da igreja e não o próprio crente, reconhecendo que o dono da igreja e quem comprou aquela igreja foi o próprio Jesus quando derramou seu sangue, e não a si mesmo, e não ele ou a sua família, por ter construído, por ter comprado, por ter dado determinado recurso para a igreja, ou para ter comprado determinado equipamento ou aparelho para aquela igreja. Quando o crente entende que a igreja é do Senhor e entende que Deus levantou pastores para abençoar, pastores que tenham características que a Bíblia apresenta, então a postura desse crente pode ou não abençoar ou até mesmo prejudicar o ministério pastoral. Nós somos um corpo, diz Paulo, e que se uma parte sofre, todos sofrem juntos. Mas por que eu estou falando dessa questão da postura com os pastores, ou da postura que os crentes têm que ter com os pastores, como que os pastores podem ser reconhecidos como verdadeiros pastores? Porque o Salmo 134 é um cântico que o povo de Israel fazia para os pastores, era um cântico de exortação, motivação e de ensino endereçado aos pastores ou sacerdotes, considerando o contexto cultural ou o contexto histórico. Mas vamos caminhar aqui mais um pouco. Nós temos aí 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Se você puder abrir lá, eu convido você a fazer essa leitura comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso é de 12 e 13. O apóstolo Paulo vai exortar a igreja de Tessalônica, que já era uma igreja padrão, uma igreja modelo, uma igreja que tinha uma fé operosa, um amor abnegado, uma esperança em Cristo firme, ou seja, uma igreja extremamente abençoadora. Ele vai dizer assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Está falando daqueles que estão exercendo a função de liderança ou a função de pastoreio. E que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Irmãos, uma das grandes dificuldades que temos dentro da igreja contemporânea
ou é a exaltação de um mau pastor, simplesmente por considerá-lo como ungido de Deus e que ninguém pode tocar, ninguém pode exortá-lo, ninguém pode chamar a atenção dele se ele está fazendo coisa errada, ou o desprezo da função daqueles que o Senhor colocou para presidir a sua igreja, gerando dor ao invés de alegria ao pastorear. Nós lemos Hebreus 13, verso 17, eu já mencionei aqui para você, mas o verso 7 também nos traz mais uma exortação nesse sentido. Hebreus 13, verso 7 vai dizer assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E o verso 17, quando temos o imperativo: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Prestar contas a quem? Ao Senhor da igreja, aquele que tem na mão direita as 7 estrelas. Para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Ou seja, se nós não formos instrumento de bênção na vida daqueles que o Senhor colocou sobre a nossa vida para nos presidir, para nos ensinar, para nos guiar, não teremos ninguém no corpo será abençoado ou bem sucedido com essa situação. Então veja, a palavra de Deus exorta a igreja, ou de um modo especial aos membros, a servirem de instrumentos para abençoar os seus líderes, ou no mínimo não darem trabalho além daquilo que é natural, não serem instrumentos para causar dor, para causar dano, para criar confusão, mas serem instrumento para que esses exerçam a função que Deus lhes confiou de uma maneira que o façam com alegria e testemunhem de modo claro a sua fidelidade a Deus através de uma pregação fiel e de um testemunho santo. Mais uma vez eu quero reforçar que este é o contexto do Salmo 134. O Salmo 134, esse cântico de romagem, ele é dividido em 2 partes. Apesar de ser pequenininho, ele é dividido aí em 2 partes distintas. Primeiro você tem um encorajamento dos peregrinos e, por fim, o último verso, a resposta dos encorajados, ok? Então, vamos dar uma olhada aí. Nesse último cântico de romagem, nós vemos a imagem, então, dos peregrinos, dos crentes que saíram das suas respectivas tribos, das suas respectivas casas, que já passaram por toda a peregrinação, já chegaram em Jerusalém, né? Cantaram já o Salmo 122, porque os seus pés estavam ali à porta da casa do Senhor. Já exaltaram uns aos outros, exaltaram ao Senhor pelo fato de estarem uns com os outros unidos. E agora apresentam esse cântico diante dos sacerdotes que serviam no templo. Nós veremos aqui alguns termos, né? Na nossa tradução nós perdemos aqui uma expressão que no hebraico tem, que é uma expressão de exaltação, tipo, de chamada de atenção, tipo, né? Chamando a atenção de alguém, tipo, ó sacerdotes, ó servos do Senhor que assistis na casa, ou seja, não é um servo que assiste em qualquer lugar, mas é num lugar específico, na casa do Senhor ou no templo. A palavra traduzida por casa também aponta para a ideia do templo. Então é como chamasse a atenção desses servos, desses sacerdotes, que dentro dessa analogia nós colocamos hoje quanto à função dos líderes da igreja, dos pastores, aqueles que exercem a função de conduzir o povo ao ensino e à postura diante de Deus. Há um chamado da atenção e aí um cântico de encorajamento da parte dos peregrinos para aqueles que servem ao Senhor. As atividades, irmãos, no templo eram divididas em turnos, e certamente o turno mais duro, mais difícil era o noturno,
Primeiro porque os sacerdotes que estavam nesse turno, preparando, limpando, organizando, para que no outro dia todos os holocaustos realmente fossem feitos, esses sacerdotes estavam agindo e muitas vezes não eram nem vistos e muito menos percebidos. Mas o seu trabalho era tão essencial que permitia a continuidade na adoração e na apresentação dos sacrifícios e da adoração. E esses que estão trabalhando nesse turno mais duro é que são primeiramente tocados por essa palavra de encorajamento desse salmo. Esse salmo nos fala, portanto, do encorajamento dos crentes aos líderes. Será que é importante isso? É óbvio que é. A palavra do Senhor nos chama a atenção para o fato de que precisamos nos fortalecer uns aos outros. E dentro, portanto, do encorajamento dos crentes aos líderes, eu quero chamar a sua atenção para alguns princípios aqui, ou algumas áreas, algum foco desse encorajamento. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que os crentes, os peregrinos, encorajavam aqueles que estavam servindo na casa do Senhor a se consagrarem cada vez mais. O termo bendizei, repetido aqui três vezes, verso 1, bendizei ao Senhor, verso 2, erguei as mãos para o santuário, bendizei ao Senhor. E no verso 3, quando se diz, de Sião te abençoe, traduzido aqui por abençoe, na verdade é a mesma palavra de louvor, de bendizer, de exaltar, de abençoar, que é barak. Essa expressão aparece, portanto, 3 vezes. E outra situação que nós vemos é que essa expressão aponta para o fato dessa separação para Deus, dessa consagração ao Senhor. Então, veja que o pedido de encorajamento, ou o cântico de encorajamento dos crentes para os líderes, é que eles estivessem bendizendo ao Senhor. E nós vemos também de um modo bastante repetitivo, e quando na poesia judaica nós vemos uma palavra sendo repetida muitas vezes, é porque ela é uma expressão chave, ela é uma palavra-chave, algo importantíssimo dentro do contexto. Da mesma forma que a palavra barak repete 3 vezes, nós temos aqui o nome pessoal de Deus, Senhor, traduzido aqui por Senhor, todos em caixa alta. Você tem, bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor, e de Sião te abençoe o Senhor. 5 vezes o nome pessoal de Deus, o nome da aliança, é apresentado nesse cântico, nesse hino pequenininho. Você sabe que o nome pessoal de Deus é algo muito sério dentro da cultura judaica, onde ele evita usar o nome do Senhor para não correr o risco de usar o nome do Senhor em vão. E aí de repente você tem num cântico com 3 versos e 5 vezes o nome pessoal do Senhor. Isso indica, irmãos, que dentro desse cântico de encorajamento, os crentes, os membros, encorajavam os líderes, os sacerdotes, a terem uma vida consagrada ao Senhor. Não se esqueça de quem vocês estão adorando, de quem vocês estão assistindo, de quem, ou na presença de quem vocês estão, e da instrumentalidade que vocês têm no Senhor para abençoar os demais. O Salmo então enfatiza essa ideia de que os líderes deveriam se consagrar. É um encorajamento dos crentes para com seus líderes quanto à consagração. Como eu já disse, no original, o Salmo inicia-se com uma chamada de atenção, uma expressão que chama a atenção para os líderes, para as palavras que seriam ditas na sequência.
É tipo, oh, atenção, ei, presta atenção aqui. Exalte ao Senhor, hein? Não se esqueça de servi-lo. Não se esqueça de viver uma vida na presença dEle. Não se esqueça de que você é um instrumento do próprio Deus para abençoar os demais. Ou seja, é um cântico de encorajamento, fazendo com que os líderes lembrem da necessidade de ter uma vida consagrada ao Senhor. É um encorajamento aos sacerdotes para que eles, ou para que reconhecessem a posição deles. Olha, vós todos, os servos do Senhor, e onde eles serviam, que assistis na casa do Senhor, na presença de Deus. Veja que há uma postura descrita nesse salmo, que os crentes eram também instrumentos, ou os membros eram instrumentos para encorajar os seus líderes a terem uma vida de consagração. Pastor, não se esqueça que o Senhor é servo, que você é servo do Senhor. Pastor, não se esqueça que você está servindo na presença do Senhor. Tem muitos pastores que se esquecem disso. E é importante que a igreja que se preocupa com o seu líder, que tenha o entendimento que é o Senhor Jesus quem sustenta os seus líderes e que Deus levantou homens para exercer essa função para o nosso próprio bem e para o ensino da igreja. As pessoas que têm essa convicção constantemente, então, trazem uma palavra de atenção aos seus pastores para que eles não desprezem a consagração, o reconhecimento de que são servos e que são servos do Senhor e que assistem na presença do Senhor. Ei, atenção, vós servos que assistis na casa do Senhor. Além dessa chamada quanto à consagração, nós podemos observar que os peregrinos também chamavam a atenção dos líderes, dos sacerdotes ou daqueles que estavam assistindo à casa do Senhor, os levitas e todos os grupos na divisão do trabalho, que eles estivessem atentos quanto à vida de consagração, mas também quanto à vida de adoração. Queridos, esse é um perigo na vida de muitos pastores. O cara está tão acostumado a lidar com a responsabilidade de preparar sermões, estudos, devocionais, que se ele não toma cuidado em adorar a Deus e buscar a Deus, ele faz isso de modo mecânico. Ele se transforma numa máquina de produzir sermão, uma máquina de produzir devocional, mas aquilo é da boca para fora, porque ele não vive, porque ele não tem aquela intimidade com Deus, ele não adora o Senhor. Aquilo já é um peso no ministério. Não são poucos os pastores que depois de um determinado tempo já vivem a prática do ministério pastoral como um grande peso na vida, que já não consegue mais externar e apresentar palavras de vida, porque deixaram de viver como crentes. Não tem mais vida consagrada, não tem vida mais de comunhão, de adoração ao Senhor. Não são poucos os pastores que não veem a hora de terminar com o ministério, de serem jubilados, para nunca mais, se possível, nem pisar numa igreja, para nunca mais, se possível, nunca mais ter a responsabilidade de ensinar ou de anunciar o Evangelho. Irmãos, nós podemos até termos um momento de término de um ministério específico, mas o chamado pastoral é para toda a vida. E, consequentemente, isso será mantido dentro de uma vida de consagração e de uma vida de adoração. E é por isso que os peregrinos, cientes de que o líder que vive uma vida de comunhão com Deus, consagrado a Deus, em adoração a Deus,
é instrumento de bênção para alimentar o povo, eles então os encorajam para que eles se consagrem como servos que assistem na presença do Senhor, mas que eles também tenham uma vida de devocional, de culto, de adoração constante, sincera, de harmonia com Deus e de comunhão. O verso de número 2 diz: erguei as mãos. A expressão de erguer as mãos aponta justamente para essa ideia de ter comunhão com Deus. Era muito comum o judeu, ao falar para o Senhor, cobrir a sua cabeça, erguer as mãos para os céus e fazer a sua oração. Então, quando os peregrinos trazem essa ordem, esse imperativo, erguei as mãos para o santuário e consagrem, ou adorem, ou louvem, ou bendigam, e bendizei ao Senhor, está chamando a atenção desses líderes, desses sacerdotes, para que quando eles estenderem as mãos para o trabalho sacerdotal, ou para a função que eles deveriam exercer dentro da casa do Senhor, fizessem isso como um instrumento de adoração, e não como algo mecânico. O povo de Israel já havia aprendido em vários momentos com a postura pecaminosa dos sacerdotes. Já tinham aprendido em outros tempos que quando o sacerdote desprezava a comunhão com o Senhor, isso trazia maldição para todo o povo, para toda a nação. Certamente você se lembra do caso de Eli e dos seus filhos, que viviam uma vida de serviço ao Senhor, mas de um modo totalmente despreparado. Nós vemos que eles, mesmo exercendo a função sacerdotal, desprezavam a adoração, desprezavam a oferta, desprezavam inclusive as oferendas ao Senhor, desprezavam o templo, as câmaras mais santas, apresentavam abominação ao Senhor. E é portanto que o povo então, nesse momento agora, nesse cântico de encorajamento aos líderes, diz: olha, erguei as mãos para o santuário. Saiba que vocês estão adorando aquele que é santo, aquele que é puro, que a sua vida tem que refletir uma verdadeira comunhão com aquele que você está servindo. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Portanto, estamos diante de outra expressão de encorajamento. Uma expressão para que os sacerdotes não negligenciassem a adoração diante da grande tarefa que eles exerciam diuturnamente. Irmãos, você como um crente fiel, sincero, como instrumento de Deus dentro desse corpo que é a Igreja de Cristo, deve ser um instrumento de encorajamento para os líderes que Deus colocou na sua igreja, para o exercer dos mais diversos ministérios, para abençoar todo o corpo. Você deve ser um instrumento, sim, para encorajá-los a terem uma vida de consagração e a terem uma vida de adoração com o Senhor. Não olhem para a figura pastoral como um empregado. Não olhe para a figura pastoral como um profissional contratado. Não tente, no relacionamento dentro do contexto eclesiástico, olhar para aqueles que Deus colocou sobre a sua vida como simplesmente alguém que está ali recebendo do sustento que o próprio Deus garantiu que fosse feito para aqueles que servem e trabalham na causa do Senhor, e que por isso eles se tornam empregados, passíveis de serem dispensados ou jogados fora, tão somente por conta do seu bel prazer, ou daquilo que você acha que é importante, ou daquilo que você gosta ou deixa de gostar. Não caiamos nem no extremo de exaltar a figura pastoral como um ungido do Senhor
e que, portanto, não é passivo de repreensão, mas ao mesmo tempo não caiamos no outro extremo de pensar que aqueles que Deus chamou, que mantém na sua mão direita, são pessoas desprezíveis e que não são dignos de serem encorajados a ter uma vida cada vez mais de consagração e adoração. São servos do Senhor, instrumentos do Senhor, e que se estiverem sendo apoiados pelo corpo, certamente cumprirão com o ministério que Deus lhe deu e Deus lhes confiou com alegria e não gemendo. O povo de Israel entendia disso. E por isso, 3 vezes ao ano, eles cantavam esse cântico de encorajamento àqueles que serviam na casa do Senhor. Todas as festas de peregrinação, ao ir para Jerusalém, ao templo, ao chegar diante do templo, eles louvavam ao Senhor, encorajando os sacerdotes, os levitas e todos aqueles que estavam envolvidos com a manutenção do templo e da adoração que se prestava no templo, a permanecerem fiéis, consagrados e em vida de comunhão e adoração ao Senhor. A rotina, os afazeres, a dureza dos trabalhos naqueles dias em limpar e preparar o altar, retirar a gordura, a lenha, renovar todas as situações para a purificação e para a manutenção do templo era algo difícil. E podia conduzir os sacerdotes a realizarem a tarefa sem ter uma vida de adoração, que seria algo terrível e perigoso, não só para o sacerdote, como também para todo o povo. As mãos, exaltadas aqui no cântico, dentro dessa expressão da poesia, apontam para um instrumento de adoração, de oferecimento, de uma adoração santa. Ergam as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Mas o Salmo ainda continua, apesar de tão pequeno, repleto de ensinamento. E vemos que, dentro desse cântico de encorajamento dos crentes para com os líderes, além de encorajarem os seus líderes quanto à consagração, quanto à adoração, o verso 3 aponta para o fato de que os sacerdotes e aqueles que estavam envolvidos com a adoração, com a manutenção do templo, deveriam e precisavam ser encorajados quanto à fidelidade, porque eles eram instrumentos para abençoar o povo. Era através deles que o Senhor abençoava toda a nação de Israel. Bendizei ao Senhor. Nessa expressão aponta para o fato da responsabilidade deles andarem em fidelidade com o nosso Deus. O encorajamento aqui apontava a quem deveria bendizer. Deveriam bendizer unicamente e somente ao Senhor. Bendizei ao Senhor. Assistis na casa do Senhor. Bendizei ao Senhor. A adoração não poderia ser absolutamente a mais ninguém senão ao Senhor. A fidelidade do ministério, do exercício do ministério desses sacerdotes deveriam ser pautados numa cobrança quanto à fidelidade ao Senhor. Os membros, as pessoas, os crentes, os fiéis deveriam olhar e ver se o ministério de fato era bem sucedido, não pela postura do sacerdote em agradar ou fazer a vontade do povo, mas em sim o sacerdote bendizer única e exclusivamente ao Senhor. Essa fidelidade, portanto, é chamada a atenção. Todo culto, irmãos, deve ser teocêntrico. Quando você vai a uma igreja e o pastor já deixou a sua consagração, já deixou a sua vida de adoração,
ele certamente deixará a sua fidelidade ao Senhor e o seu propósito será agradar aqueles que o ouvem, para manter aquele grupo ali, para manter a manutenção dos dízimos, das ofertas, inclusive para sustentá-lo. E por conta disso, o perigo é que ele se torne um pregador que fale as coisas que agradem ao povo e não ao Senhor, que bendiga e elogie o povo e não ao Senhor, que traga palavras de motivação que vão exaltar ao povo e não ao Senhor. Esse pastor já perdeu, já saiu, já caiu da mão direita, porque não está exaltando ao Senhor da igreja, e provavelmente não está nas mãos daquele que anda no meio dos candeeiros, porque ele está ali para glorificar a si mesmo, para glorificar ao homem, para exaltar a comunidade, para exaltar aqueles que estão ali com coceiras no ouvido para ouvir somente aquilo que lhes agrada. O Salmo 134 encoraja aqueles que servem ao Senhor, os servos que assistem na casa do Senhor, a serem fiéis, tendo como único foco da honra, da glória, da adoração, o próprio Deus, o Senhor. Só Deus é alvo da verdadeira adoração por adoradores que agem de modo fiel. E é isso que os peregrinos encorajam aos seus líderes, aos seus sacerdotes fazerem. Quando o pastor perde a visão de quem ele está servindo e começa a servir o coração e o ego das pessoas que lhe ouvem, domingo após domingo, ele se torna um falso pastor. Ele perde o foco, ele perde o alvo. E é por isso que muitos pastores entraram por uma vereda de um culto que exalta o ser humano, que nunca trazem palavras que confrontam a postura pecaminosa, que já não falam mais em pecado, que já não confrontam atitudes e posturas que a sociedade moderna aceitam como normais, mas que na palavra de Deus continuam e sempre continuarão sendo práticas pecaminosas. Pastores que ao invés de bendizer ao Senhor estão bendizendo o ego, ao pecado humano, o seu próprio e os dos seus ouvintes. Se você é um membro verdadeiro, um discípulo fiel, é seu papel encorajar o seu líder, o seu pastor, a ser fiel a Deus. Pastor, fale a palavra que o Senhor tem que falar, como Deus quer que você fale. Pregue as Escrituras da maneira que deve ser pregada. Apresente a exortação, o confronto, a palavra dura, se assim o Senhor mandar, mas faça isso com fidelidade. Não se preocupe em agradar o meu coração, os meus ouvidos, mas agradar ao Senhor. Porque sabendo que você tem um pastor que procura agradar ao Senhor, certamente esse pastor permanecerá na mão do Senhor e toda a igreja será abençoada com a palavra que o próprio Deus coloca na boca dele. Os peregrinos encorajam seus líderes a serem fiéis. Os crentes devem lembrar os seus pastores da responsabilidade que ele tem em serem fiéis somente, exclusivamente e unicamente ao Deus da igreja, aquele que é a cabeça da igreja, o Senhor Jesus. Esse era o objetivo do Salmo 134. Concluindo, irmãos, nós sabemos que o apóstolo Paulo instrui os presbíteros que atentem primeiramente para si mesmo e também por todo o rebanho. Lá em Atos capítulo 20, no verso 28, quando o apóstolo Paulo está conversando com os presbíteros, ele vai dizer assim: atendei por vós, veja, atendei primeiramente por vós, e por todo o rebanho. Duas atenções. Primeiramente, uma atenção voltada para si, para depois ter uma atenção voltada para o rebanho.
o pastor ou o presbítero que não se atenta primeiro com a sua própria vida. Eu estou tendo uma vida consagrada, eu estou tendo uma vida de adoração, eu estou tendo uma vida de fidelidade ao Senhor. O presbítero ou pastor ou líder que não se atenta primeiro para com o seu próprio estado não vai ser bênção na vida de ninguém. Vai ser um enganador, vai ser um falso mestre, um falso ensinador, um falso pastor. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou. Ninguém mais. Você assistir ao Senhor na casa do Senhor. O pastor tem que se lembrar disso. Ele não está servindo a um grupo da igreja, a pessoas que pensam que são donos da igreja, pessoas que investiram na igreja, que construíram determinados edifícios para igrejas, que compraram determinados equipamentos para a igreja, que compraram o púlpito que o pastor usa para simplesmente apoiar a palavra de Deus. Não, ele serve ao Senhor da igreja. E ele tem que ser consagrado ao Senhor da igreja. Ele tem que adorar ao Senhor da igreja. Ele tem que ser fiel ao Senhor da igreja. Porque foi Jesus, o Senhor da igreja, que comprou com seu próprio sangue a igreja que ele deu para que seus pastores as pastoreiem de modo consagrado, de um modo em comunhão e em fidelidade. Paulo exorta os líderes da igreja, não só aqui em Atos, mas também nas cartas pastorais. Hebreus também, e tantas outras passagens que mostram essa realidade. Mas independente da exortação específica da palavra de Deus para aqueles que exercem a função para a qual o próprio Deus os chamou para pastorear a igreja que Deus comprou, nós vemos na história de Israel, de um modo específico no Salmo 134, que os fiéis, os crentes, o rebanho, que os fiéis podem e devem encorajar os seus guias, esses homens que Deus separou para si, vocacionados por Deus, para instruir na palavra de Deus aqueles que o próprio Deus lhes confiou. O Salmo 134 é um cântico de encorajamento da igreja para com os líderes. E a igreja deve encorajar hoje os seus líderes a terem uma vida de consagração, de adoração e de fidelidade. Podemos e devemos facilitar o trabalho de um pastor, encorajando a manter vida consagrada ou uma vida de consagração, a uma vida de verdadeira comunhão ou vida de adoração, e uma vida de fidelidade ao Senhor da igreja. Podemos fazer. Voltando à pergunta inicial, qual que é a sua postura diante dos pastores da igreja? Você tem sido um instrumento de Deus para encorajá-los a serem servos melhores, serem mais consagrados, com maior comunhão, de adoração e de fidelidade? O Salmo 134, portanto, enfatiza essa divisão aí, a parte final, no verso 3, quando diz: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Há uma inclinação dos intérpretes da palavra do Senhor de que esse verso, o verso 3, é a resposta dos sacerdotes, daqueles que assistiam à casa do Senhor, aos peregrinos. Os versos 1 e 2, os peregrinos encorajam os pastores, os sacerdotes, os levitas, a serem consagrados, terem vida de adoração e fidelidade. E em resposta, cientes de que o exercício da função que eles tinham era apenas um canal de bênção, da bênção que vinha do Senhor para o povo, eles reafirmam que de Sião
ou seja, do lugar do templo, do lugar da morada de Deus, o Criador do céu e da terra, o Senhor, te abençoe. Que assim Deus possa, como promete em Jeremias, dar à igreja, a nossa igreja em especial, pastores fiéis, cheios de espiritualidade e inteligência, para conduzir a cada uma das ovelhas do Senhor, a viverem na presença do Senhor, em dedicação ao Senhor, em dedicação na casa do Senhor, e conduzir essas ovelhas, esses membros, esses fiéis, a uma maturidade tal que possam entender que são também instrumentos para encorajar os líderes que o próprio Deus colocou sobre eles. E que assim possam servir de instrumentos para que no exercício da liderança, do guia, do pastoreio, o pastor faça isso com alegria e não gemendo. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Eu não poderia deixar de expressar o meu louvor a Deus diante da palavra que nós estudamos hoje. Eu não poderia deixar de exaltar ao Senhor pelo fato de estar servindo ao Senhor, pastoreando um rebanho que Ele me confiou, que tem demonstrado justamente essa maturidade e esse desejo de servir ao Senhor, inclusive encorajando o pastor que Deus colocou sobre eles a viver uma vida consagrada, uma vida de adoração e uma vida de fidelidade. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela vida da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara, que tem sido instrumento de Deus para me abençoar e que tem sido também um instrumento onde Deus tem me permitido abençoar. Que Deus nos fortaleça, meus irmãos, que apesar desses momentos de dificuldade, de separação do convívio pessoal, o nosso coração possa estar de fato unido e que nós possamos estar orando uns pelos outros, louvando a Deus e buscando encorajarmos uns aos outros. Não só os membros encorajando a liderança, a mim e a mesa administrativa dessa igreja, o presbítero Paulo, os diáconos Sérgio, Roberto e Márcio, mas acima de tudo nos encorajando uns aos outros a termos uma vida de consagração, de adoração, de fidelidade ao Senhor. E que Ele assim nos abençoe.